Você sabe que nós temos vivido um mover de Deus nas nossas vidas, né? Nós temos experimentado do Senhor já há algum tempo isso culminou mesmo, tem culminado assim, deste meio do ano para cá, o mover de Deus, a presença de Deus. Hoje eu estava brincando com o Juninho, falando o seguinte, que hoje ele estava ministrando aqui batismo no Espírito Santo, ele quase fica sem equipe para ministrar, porque a equipe lá, né? Que presença, que manifestação, aquela glória, e você não queria mais ir embora dali, estava perfeito, perfeito, sabe quando você não quer? Estava perfeito ali, né? E aí nós fomos saindo, as irmãs continuaram lá, aquela presença de Deus, falou, oh, aleluia, glória a Deus. Esse é o mover de Deus. Existe o mover de Deus para nós, existe o mover de Deus para a nossa igreja, existe o mover de Deus para o seu ministério. E esse mover está ativo. Está ativo. Nós temos que tomar posse em nome de Jesus, amém? E eu quis trazer algumas coisas, porque Deus tem falado, e nós já temos profetizado, o pastor Anatólio falou também, né? A questão ministerial. E eu creio que nós vamos alcançar os nossos objetivos como igreja, ou nossos objetivos ministeriais, individuais, se nós estivermos dentro desse mover. Se nós fizermos parte desse mover, esse mover de Deus, essa ação de Deus em nós, amém? Então, eu separei uma palavra hoje que se chama personagens do mover de Deus. Queria trazer aqui alguns exemplos de algumas pessoas na história bíblica, alguns personagens que foram usados grandiosamente, ou não, mas que tiveram dentro do mover de Deus, né? E para que nós possamos nos identificar hoje, e sabe, nos posicionar corretamente dentro disso, nos posicionar, porque eu não sei você, eu não quero ser mero espectador disso, eu não quero ficar sentado aí e ouvindo testemunho na vida dos irmãos. Na verdade eu quero ouvir o testemunho na vida dos irmãos, sim, mas eu quero ter o meu testemunho, eu quero ter a minha experiência, eu quero ter algo na minha vida para poder compartilhar. Quantos quer ver isso? Muitos. Nós queremos ver isso. Nós queremos viver, porque nós queremos ser Deus. Queremos ser pessoas que são usadas por Deus, que têm experiências com Deus. Eu sei que algumas circunstâncias, talvez você está passando e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mas o Senhor é aquele que dá a palavra final na sua vida. Ele que dá a palavra final no tempo certo, da medida certa, da maneira certa. É o Senhor que dá a palavra final. E aí não conforta o coração? Conforta demais. Então diante de qualquer circunstância que você está passando, Deus vai dar a última palavra. Amém? Mas eu sei que esses personagens do mover de Deus que eu vou falar, são personagens que não estão mais vivos. Não são pessoas que não estão vivos há muito tempo. Mas Deus quer te fazer ser um personagem do mover de Deus. Deus quer te usar, Deus quer te capacitar, Deus quer te posicionar para você ser um personagem desse mover. Afinal, os moveres de Deus a cada ano, a cada década, a cada milênio que passou, cada mover que existiu para o Evangelho chegar até nós hoje, Deus usou alguém, Deus usou pessoas. E talvez você ache, não, são pessoas extraordinárias, são pessoas que têm o QI avançado, são pessoas que são, meu Deus do céu, são eloquentes na sua fala, falam bem, são pessoas que convencem. Não, queridos, Deus usou as pessoas mais simples que você pode imaginar. Nós temos pessoas como, por exemplo, John Wesley, que foi um grande avivalista e apanhava da mulher. É brincadeira. Ele tinha uma grande agenda para pregar em várias igrejas e a mulher dele arrancava a folha para ele não saber onde ele tinha que ir. Você tem noção o que é isso? Alguém que ia, nadava contra o ministério do marido. Alguém que fazia algo para prejudicar mesmo. Aleluia, obrigado, viu? Porque eu estou esquecendo todo dia, eu estou tomando bronca já. Alguém que fazia isso mesmo, sabe? Fazia algo contrário, mas nós para ser pessoas que vão nadar contra. Não somos aqui pessoas que vão minar a fé dos outros, que vão falar que não vai dar certo, que vão falar que não é possível. Muito pelo contrário, quem faz isso é o diabo, quem acusa é o diabo, quem rouba a fé é o diabo, quem quer destruir algo é o diabo. Nós somos daqueles que se levantam como boca de Deus,
pessoas que se levantam para ser boca de Deus aqui na terra, para profetizar a vida, para ser usado por Deus, para ser canal de Deus. Nós somos levantados para isso, e é disso que vem a nossa visão. A nossa visão, ela vem disso. A nossa visão, ela vem disso, de cristãos vencedores mesmo. Aleluia. Charlie, pega água para mim, fazendo um favor. Obrigado. Então, eu quero passar aqui alguns personagens. Nós vamos falar sobre 4 personagens, ou 4 atitudes, né, do mover de Deus. Você sabe porque a nossa atitude, ela é chave para receber de Deus. A nossa atitude é chave. Você quer receber de Deus? Tenha atitude correta. Fala para a pessoa que está ao seu lado, tenha atitude correta. Por que atitude? Por quê? Porque o diabo e Deus, eles agem dessa maneira, diferente, né? A diferença da maneira como Deus age e como o diabo faz. Para o diabo fazer algo, você tem que ficar passivo. Você tem que ficar inóculo. Você tem que ficar passivo. O diabo, ele age assim. Você quer um exemplo? Aquelas religiões orientais, né? Que eles falam para você, fique quieto, não pense em nada. Né? Mas para que eu tenho que ficar com a minha mente vazia? Para que eu tenho que me soltar? Para que eu tenho que entregar nisso? Para que eu tenho que ficar ativo? Você tem que ficar ativo para que o diabo possa operar algo na sua vida. Mas nós somos diferentes. A maneira que Deus faz é exatamente o contrário. Se você ficar esperando, olhando para o tempo, nada vai acontecer. Mas se você levantar e disser, eu vou receber de Deus hoje. A Maria Laura naquele culto tomou uma decisão, um passo de fé. Eu vou receber de Deus. Foi assim? Eu vou receber de Deus. Deus falou, agora sim ele se posicionou corretamente diante de mim. Estou aqui esperando, estou aqui com a chave, estou aqui com a vitória aqui. E quando nós nos posicionamos então nós conseguimos receber de Deus. Se tiver que pular eu pulo, se tiver que berrar eu berro, se tiver que perder a voz hoje eu vou perder a voz, mas eu vou tocar no Senhor Jesus. É atitude, é demonstrar que você quer mesmo. Então para que Deus possa agir, nós temos que ser cooperadores. Nós temos que cooperar, a Bíblia nos chama de cooperadores. O que é um cooperador? É alguém que faz parte, mas é muito mais do que fazer parte. Eu usei um exemplo hoje no encontro interessante, eu estava pensando nisso. Às vezes nós podemos vir na igreja e parar, por exemplo, e tá passando e ver um papel de bala jogado no chão, que alguma criança jogou. A gente torce para ser uma criança. Se é uma criança que jogou. E aí alguns passam e falam, aí, esses porco nojento aí, vamos embora. E continua. Ele está na igreja, mas você fala, acho que talvez não se importa tanto. Mas tem uma diferença de você olhar e falar, ai meu Deus, essas crianças, esses porquinhos, viu? Ir lá jogar no lixo. É diferente. Por quê? Porque eu entendo que aqui é o meu lugar, aqui é a minha casa, aqui eu faço parte, aqui eu tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com isso. Eu não estou aqui à toa, eu tenho uma responsabilidade. E quando cada um entende que tem responsabilidade sobre a igreja, sobre o ministério, sobre a vida das pessoas, sobre os acontecimentos de Deus, entende que é um cooperador de Deus na obra, as coisas melhoram muito. O mover de Deus começa a acontecer, sabe? Aí o ambiente pode ser mudado para que as coisas aconteçam. Jesus é o mesmo, querido. O que faz a diferença é você. Jesus é o mesmo que está aqui nessa igreja, é o mesmo que estava lá naquele passado, quando ele veio em terra, é o mesmo que está nas igrejas em célula, lá em Mauá, naquela igreja de milhares, lá na Videira, naquela igreja de milhares, e tantas outras igrejas. Jesus é o mesmo. Por exemplo, até aqui dentro mesmo, Jesus é o mesmo para todo mundo, né? Muitos vieram ao culto, mas quantos vão tocar a Deus hoje? Está entendendo? Muitos cantam, mas quem vai tocar em Deus hoje com um coração, uma adoração verdadeira? Muitos erguem a mão, muitos erguem as mãos. Levanta a mão, a Lu fala, você pode fazer melhor. Você levanta a mão um pouquinho, né? Mas quantos vão se tocar em Deus hoje?
está entendendo? Deus está disponível para todos. Deus tem a medida de glória para todos. A pergunta é: o que você tem feito de diferente? A nossa atitude precisa ser diferente hoje. Deus quer te encher, sabe, para lugares. Deus quer te encher para a cidade, para nações. Deus quer te encher para conquistar o seu bairro, a sua rua, seus familiares que estão em casa. Deus quer fazer isso. O mundo ainda não conheceu o que Deus é capaz de fazer através de um homem e de uma mulher que se entregue inteiramente para Ele. O mundo ainda não conheceu. Mas você pode ser essa pessoa. Você pode ser essa pessoa. Pastor, eu só sei defeito, eu falo nós vai, nós volta. A gente somos, a gente faz. Como é que eu posso impactar alguém? Como é que eu posso ser a diferença? Como é que eu posso ser chacoalhado assim? Vou falar uma coisa para você, eu quero contar um testemunho de um rapaz que me impactou. Estava lá na Jussara e os donos da Jussara são católicos e participantes. E chegou um rapaz lá para fazer propaganda. Para fazer propaganda de vereador, eles abriram o espaço lá. Ele é Kaká. Kaká? Não, é Kaká mesmo. Que é o presidente do Halel e tal. Rapaz, eu vou ser bem sério para você. Ele não sabe nem falar o português direito. Sério mesmo, ele começou a falar, eu fiquei, meu Deus do céu, o que vai sair daí? Sério mesmo, irmãos. Eu no meu coração pensei, o que é isso? Primeiro foi aquele diretor da empresa, falou, porque o Kaká, ele passou por isso, passou por aquilo, deu aquela palavra, né? Aquele negócio, falou, Aí quando ele começou a falar, irmãos, eu falei, meu Deus, o que é isso? Uma simplicidade gigantesca. Gigantesca. Só que ele começou, em vez de ele falar a propaganda lá dele, começou a contar o testemunho de vida dele, começou a falar, usuário de droga, estava perdido na vida e tal, e viveu, experimentou um milagre de Deus. Só que um dia ele se posicionou, e aí ele falou isso, um dia, sabe, eu comecei, eu tenho que melhorar a vida das pessoas, o que eu posso fazer para melhorar a vida do meu próximo, o que eu posso fazer para fazer o outro melhor? Mas ele foi bem simples, ele tentou falar isso. Ele começou a contar a história dele, o cara abriu 10 ONGs, 10 ONGs para drogaditos. Ele já foi palestrar em outros países. E se você vê a simplicidade dele falando, você fala assim, mas ele é tão natural. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Aquele homem estava falando, eu virei para o meu amigo de trabalho do lado e eu falei, eu consigo sentir Deus na vida dele. Você tem noção? O rapaz estava contando, falando negócio político, eu senti Deus, eu senti a presença de Deus. Aí ele começou a falar do trabalho lá que eles têm tenda, né? Que é para casais. E aí eu falei, meu Deus, o que o cara está fazendo é o meu projeto de vida. O que ele já está fazendo nessa simplicidade toda, e eu tenho faculdade. Você está entendendo? Deus começa nas pequenas coisas a confrontar a gente. Eu tenho faculdade, aprendi a falar bem, apesar que eu estou desaprendendo aqui em Franca um pouco. Mas é verdade. Não é com vocês não, os irmãos. Os irmãos, eu tenho aprendido coisas novas, irmãos. É isso que eu queria dizer. Pega ele, Jesus. Na hora de ficar me zoando, falando que eu venho lá do Morro do Muculuco, vocês zoam, né? Pastor, do Morro do Muculuco, né? E eu fiquei assim, graças a Deus eu sei falar e tudo mais, e eu vi aquele homem lá, e eu não estou desprezando não, porque ele é simples, mas eu descobri que ele é um grande homem, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, ele é cristão mesmo, né, uma pessoa que é cristão, é a mesma base da nossa, só tem a diferença mesmo no credo, né, no credo realmente, ele aplica a fé, ele é um dos testemunhos até da canonização de um santo. Só nisso, né, que a gente tem o intermédio de Jesus, mas o cara, né, mas enfim, isso não importa. O interessante é o seguinte, ele está lá, ele não está aqui. Talvez se nós olharmos para ele, vai falar assim, mas ele não é crente, pastor. Ele não é isso, ele não é aquilo, ele não é aquilo, ele não é isso, ele não é aquilo, mas ele tem feito a diferença na vida das pessoas. E quantos de nós somos preparados, temos uma boa família,
temos o bom testemunho, Deus tem trazido a provisão, nós temos experimentado coisas de Deus, e nós não temos feito, olha lá, não temos feito, isso não aprendeu aqui não, né? É verdade, isso aí é meu mesmo. Mas eu nunca falei essas coisas, irmão, na vida, é só depois daqui mesmo. Mas brincadeira. E quantos de nós temos feito a diferença? Você está entendendo? Ele um dia que ele partir, talvez crie um projeto até com o nome dele. Não sei, porque pode ser isso. Se você vê, as pessoas conhecem ele. Vocês devem conhecer, vem da igreja católica, o Cacá deve conhecer, né? Então, beleza. É o mover de Deus. Eu falo, mas beleza, ele está lá, não está dentro da igreja, não faz parte, não conhece célula, não conhece nada. E eu fico assim, gente, o que nós estamos fazendo? Eu fiquei pensando, e olha, irmãos, e eu não sou alguém que, na minha opinião, faz nada não, porque eu jejuo, eu oro, eu busco, eu discipulo, eu faço muita coisa. E eu fiquei olhando para a simplicidade dele, e Deus me constrangeu diante de um homem muito simples. Me constrangeu. E eu não sei se você está sentindo esse espírito de constrangimento aí, mas me constrangeu. Ele tem feito parte de um mover. Você está entendendo? Tem feito parte de um mover. Não, pastor, é mesmo? Então eu vou lá fazer parte desse mover. Não, filho. Se você pensou nisso, você não está entendendo. Deus tem algo para lá e Ele já está fazendo. O que Deus tem para nós é onde nós estamos plantados. É aqui que nós estamos. É onde nós estamos que nós temos que fazer a diferença. É onde nós estamos que nós temos que se posicionar como homens e mulheres de Deus. Não vivendo um cristianismo raso. Não vivendo algo superficial. Não vivendo, sabe, vivendo os próprios interesses, mas buscando além. Eu tenho buscado de Deus algumas coisas. E uma das coisas que eu tenho buscado diante de Deus é ser aprovado diante dEle. É ser aprovado. Porque senão mesmo as obras que eu faço também um dia vão passar pelo fogo e... Mas eu tenho buscado, Senhor, será que eu sou... E eu estou falando de pastor, eu sou um pastor, eu estou falando para você o que eu oro. Senhor, eu tenho sido um cristão verdadeiro? Eu tenho sido um verdadeiro adorador? Senhor, eu tenho tido intimidade? Eu tenho buscado, Senhor, como o Senhor espera de mim? Será que é o suficiente? Será que eu preciso mais? Eu falei algo semelhante disso no dia do celulão, né? Mas eu estava falando aquilo porque Deus estava falando isso comigo. E por mais que eu faça, eu quero falar algo para você. Deus falou, você pode fazer melhor. Você pode fazer mais. Deus tem falado isso para você também? Porque, irmãos, hoje você pode entrar em igrejas que prometem mundos e fundos, que fazem coisas, mas sabe, eu acho que não é isso que Deus tem para nós. Deus, Ele quer nos usar. Ele quer que nós façamos parte de um mover. Ele quer que nós nos posicionemos. Ele quer que nós sejamos crentes, mesmo quando nós não estamos na frente de ninguém. Você está entendendo? Porque eu posso vir aqui pregar, assim como você pode estar aí, os irmãos vêm cantar, você é líder de célula, ou você é um mero participante, um membro da célula, não sei, pode ser. E talvez você chegue lá, as pessoas olhem, olha lá que bênção, olha, glória a Deus pela vida dele, glória a Deus pela vida dela, estou sempre sorrindo, ó que casamento, ó que não sei o que, ó que não sei o que, eu não sei o que. Mas Deus conhece você quando ninguém está vendo. Deus sabe o que você tem se alimentado. Deus sabe o que tem dentro do seu coração. Deus sabe o que passa na sua cabeça. Deus sabe o posicionamento que você tem com relação à obra de Deus. Se ele é um relacionamento construtivo ou ele tem sido um relacionamento destrutivo. Pastor, mas eu tenho feito tanto. O senhor acha que eu posso estar fazendo alguma coisa para destruir a obra de Deus? Às vezes, filho, se você tiver com a motivação errada, né? Não, eu tenho que expor a minha opinião. Mas a sua opinião, olha, está entendendo o que eu estou falando? Mas será que a sua opinião é a opinião de Deus? Será que isso que você precisa pôr para fora, porque senão eu passo mal? Eu preciso falar, senão eu não durmo. Eu preciso extravasar, porque senão eu não sou eu. Mas será que é isso que Deus tem para você? Será isso que Deus moldou em você, gerou em você?
Será que são essas atitudes que Deus tem esperado de você? Eu acho que nós temos que nos colocar diante de Deus em arrependimento. Eu acho que nós temos que colocar diante de Deus em arrependimento hoje. O que eu tenho levado? Que nível de cristianismo? Eu sei que a salvação, irmãos, a salvação, ela não é através de obras. Não é o que eu faço, é pela fé. Mas no mínimo eu tenho que ter obras. Não para salvar, mas como alguém de Deus. Como alguém de Deus eu tenho que me posicionar, não como uma estátua, mas como um instrumento nas mãos de Deus. Eu tenho que se posicionar isso, querido. Eu quero que você faça uma autoavaliação. Será que eu tenho impactado a vida das pessoas ao meu redor? Será que as pessoas sabem que eu sou crente lá no meu trabalho? Será que as pessoas sabem que eu sou crente lá na minha escola? Será que as pessoas sabem que eu sou crente lá na vizinhança? Será? Porque às vezes a música que toca, que dá para ouvir na casa do vizinho, não é uma música de crente. Ou as palavras que eu tenho falado no meu trabalho, não são palavras de um cristão autêntico. Talvez as minhas atitudes diante das pessoas não tenham dado um bom testemunho. E aí muitas pessoas se colocam diante de Deus e começam a falar: Senhor, eles falam tanto de crescimento, de ganhar vidas, de multiplicar, de tomar posição, e eu não consigo. E às vezes você fica irritado: eu não consigo. Realmente não é você, é o seu testemunho, é Deus em você. Porque se você tem de Deus na sua vida, meu amigo, se você tem de Deus na sua vida, as pessoas vão olhar para você e vão falar: o que tem na vida dele? Eu preciso seguir. Eu preciso seguir. Eu lembro que, Robson, algumas pessoas que chegaram e vieram na igreja falavam assim: rapaz, você não conheceu o Robson, cara nervoso, bravo, só a Vanessa na vida dele, meu Deus do céu. E aí quando o Evaldo, né, José, rapaz, mudou a vida dele. Não, eu precisei ver isso. Mas por quê? Porque tem Deus em nós. Tem Deus. Quando eu estou cheio de Deus, eu não consigo conter isso só para mim. Por isso quando alguém se posiciona em buscar só para Ele, por isso quando alguém se posiciona em não querer, sabe, ou não se posiciona, né, mas não se posiciona em querer buscar, não, mas eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou crescendo aqui para mim, só para Ele. Sabe, eu vou falar uma coisa para você: falta Deus na sua vida. Falta Deus, porque o propósito de Deus na criação, o propósito de Deus é a comunhão. É a comunhão com os outros. A minha vida, ela tem que ser um testemunho para transformar a sua. As minhas palavras, elas têm que ter fé, elas têm que ter força, elas têm que ter posição, para que eu possa ganhar as outras pessoas para Jesus. Não é o caso da Renata, que eu acompanho e é só para usar o exemplo, porque ela dá muito testemunho, né? Eu sei que o Fran Sérgio vai vir em nome de Jesus. Não é o caso da Renata, estou expressando antes que eu falar, mas às vezes algumas pessoas não conseguem entender porque o pai, a mãe, algumas pessoas não vêm para a igreja. Posso falar sério para você? Porque você não teve mudança nenhuma. Se eu não tenho mudança nenhuma, o que eu vou fazer? Não me atrai. Não me atrai. Eu entrei na igreja, continuo o mesmo resmungão. Eu entrei na igreja, continuo me posicionando do mesmo jeito, continuo ouvindo as mesmas músicas, continuo falando mal da vida dos outros do mesmo jeito, continuo buscando os meus próprios interesses. Se eu não mudei nada, por que alguém vai vir? Por que alguém vai vir se não houve nada? Eu lembro, o Juninho fala que o testemunho dele, ele fala assim: nossa, Deus transformou a Daiane. Não que ela seja tão imperfeita, mas foi algo, Deus, ele viu Deus na vida dela a ponto de falar: eu vou ter que ir lá e largar toda aquela vida bem estruturada de sucesso que ele podia estar fazendo em qualquer outra banda, em qualquer outro lugar. Mas qual que foi a diferença? Havia Deus na vida dela. Você está entendendo, irmão? Nós queremos viver o mover de Deus, queremos experimentar isso, queremos ter, sabe, essas experiências novas com Deus, mas será que nós estamos abertos para ter novas experiências com Deus? Será que nós estamos dispostos a pagar o preço? Olha que interessante, Jesus,
Quando ele ia buscar um particular com Deus, a Bíblia fala que ele se afastava. Isso fala de algo. Não fala de ter que sair da onde ele está. Fala de ir até Deus. Fala de buscar. E ele nunca estava sozinho. Mais uma vez, ele nunca estava sozinho. Ele sempre tinha alguém, um discípulo, alguém para ensinar. Alguém para que a vida dele fosse transformada também. Alguém para ser testemunho daquilo que Deus tinha feito na vida dele. Você está entendendo? Então, essa transformação genuína tem que acontecer em nós. Isso tem que acontecer na nossa vida. Não podemos ser só cristãos. Pessoas que são, sabe, irmãos, você é o quê? Eu sou crente. Sério? Isso deveria ser a maior ofensa do mundo para você. Deveria ser. Ou ouvir o tipo de coisa: você é crente? Ser crente igual a você, eu prefiro não ser. Ou ser crente igual àquela pessoa, prefiro não ser. E aí às vezes você fica: Senhor, mas pastor, eu não cresci, eu não avancei por causa do meu líder. Ou por causa daquele irmão lá, ó, que eu fiquei magoado com ele, fiquei magoado com ela. Isso, e aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, e dando desculpa, e dando desculpa, e dando desculpa. Para você, e eu já falei isso, eu sou muito, o que você me falar eu acredito, irmão. Se você falar que você não veio na igreja, porque você viu uma vaca voando, não, porque eu vi uma vaca voando e ele tinha uma faixa atrás dela falando: siga-me. E eu fui, sabe o que eu vou falar? Falei: sério? Porque para mim, irmãos, talvez para mim pode ter ser qualquer coisa. Para mim pode ter ser qualquer coisa. Por que você não foi na célula? Porque meu filho estava doente, estava nada. Por que você não foi na célula? Porque meu carro deu problema. Você mora 2 quarteirão da célula. Por que você não vem no culto? Por que você não vai na igreja? Por que você não posiciona? Você sabia que posicionar em Deus não é nem liderar a célula? Estou nem falando de liderar a célula, estou falando de ser crente diante de Deus. Porque se você está dentro de uma igreja e as pessoas não conseguem olhar você como um referencial, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada comigo, e eu quero te colocar uma crise em nome de Jesus. Uma crise boa. Porque quando você está em crise, você tem que mudar, não tem? Quero te colocar uma crise. Quanto tempo você tem orado por dia? Quanto você tem se alimentado da Bíblia? Quanto você tem se preparado para vir no culto? Você tem separado domingo para Deus? Você tem separado um tempo para Deus? Domingo é do Senhor. Posso sair, posso comer fora, posso fazer qualquer coisa, mas eu vou voltar mais cedo, porque eu tenho que estar descansado para ir para a igreja. Para mim não chegar na igreja e ficar lá. Fala. É um nível de excelência. Ou você não dorme cedo para poder chegar bem no trabalho? Você dorme? Você não tenta dormir cedo para chegar bem, acordar bem e tal? Mas por que você não dorme cedo, não dorme à tarde, não se prepara para chegar bem, descansado na igreja também? É tudo questão de excelência. Irmão, não sei você. Olha, eu fiquei quase 20 anos da minha vida achando que era crente. Num final de semana, eu descobri que eu não era crente e me tornei crente. Num final de semana, no meu encontro com Deus. E faz 10 anos da minha vida que eu tenho andado diferente. Mas como? Como que aconteceu isso? O que teve que haver? Eu tive que me cansar da vida que eu estava levando. Eu cresci dentro da igreja, ia lá, participava do coral de Jesus, participava dos jovens, fazia evangelismo, fazia culto ao ar livre, pregava domingo de manhã, estava no grupo lá, tocava guitarra no grupo de louvor, fazia tudo isso. Mas eu vou falar para você, hoje com a maturidade que eu tenho, eu não era crente. Eu era um guitarrista, por incrível que pareça, Igor. Não, eu não estou muito, não vai mais não. Eu era um guitarrista, eu era alguém que falava um pouco melhor, por isso me destacava um pouquinho, mas não produzia nada produzia nada para o reino de Deus, não tinha uma relação verdadeira com Deus.
Quando eu cheguei no encontro, irmãos, eu fiquei chocado. Eu fiquei chocado, porque existia uma realidade de ser cristão, e não era aquele costume que eu estava. Porque sabe por quê? Porque eu ia para a igreja? Costume. Eu ia para a igreja porque eu me acostumei que todo domingo eu tinha que ir para a igreja. Eu ia na igreja por costume. Eu fazia as coisas de Deus por costume. Tudo por costume, isso não produz nada. Deus não espera isso de nós, espera? Não espera isso de nós. Deus quer que nós realmente nos posicionamos como crentes de verdade. Como crentes de verdade. Se você não se posicionar, querido, você nunca vai poder experimentar o que Deus tem para você. Nunca. É igual o exemplo lá do encontro. Tem um monte de microfone aqui dando cabeçada e ponto de martelo. E fica, pastor, as coisas não estão indo, não estão avançando. Então, para de ser mula. Começa a ser alguém inteligente. Começa a buscar as promessas de Deus. Para de se firmar na promessa dos homens. Se firma na palavra de Deus. É Ele quem garante. É Ele quem garante. Qual que era a diferença dos homens da fé para esses homens que nós temos nessa geração? Aqueles homens, eles tinham intimidade com Deus. Eles tinham uma busca com Deus. Talvez algum até falava, Senhor, eu não estou preparado, mas eles ouviam a voz de Deus. Muitas pessoas no meio de nós nem conhecem a voz de Deus. Nem sabe como Deus fala. Nem conhece, não sabe o direcionamento. Para diante de uma situação e fica lá, meu Deus, o que eu vou fazer? E talvez Deus está falando, não faz isso, ou faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso, faz isso. E a pessoa está lá passiva porque ela não consegue entender aquilo que Deus está falando por ela. Mas como é que eu vou entender a voz de Deus? Você tem que buscar de Deus. Buscar de Deus. Tem que ir na célula, jovem. Tem que parar de ir na célula porque seu pai te obriga. Porque tem que mandar tomar banho. Vai tomar banho, é o horário da célula. Você tem que ir na célula porque é sua responsabilidade, não importa a idade que você tenha, é sua responsabilidade. E se seu pai não te levar, você tem que dar um jeito para ir lá. Mas isso eu estou falando só para crente de verdade. Porque senão continua do mesmo jeito. Continua do mesmo jeito. Sabe? Eu não sei que nível de cristianismo é esse. Em que as pessoas, elas trabalham, colocam lá no serviço, lá na empresa, no emprego onde estão, não falta um dia. Se precisar ficar até mais tarde, fica. Se precisar entrar mais cedo, entra. Tem tanto zelo para isso. E deve ter menos, parabéns. Deve ter mesmo. Mas e com as coisas de Deus? Por que eu posso me ausentar diante da presença de Deus? Por que eu posso ser alguém inconstante diante de Deus? Por que eu posso ser alguém inconstante? Hoje eu estou bem. Hoje eu não estou bem. Hoje eu estou pior. Agora eu estou bem. E agora eu não estou bem. E eu estou bem. E eu não estou bem. E fica nisso. Você acha que é isso que Deus tem para você, meu amigo? Hã? Você acha que é isso que Deus tem para você? Espera de você? Não. Não é isso. A Bíblia fala que Deus tem um padrão de vencedor para você. Deus quer ter experiências com você. O nível de relacionamento que Deus espera com a sua igreja é tão profundo que Ele fala que Ele é o noivo e nós somos o quê? Somos a noiva de Cristo. Eu vou falar uma coisa para você. E eu estou falando isso, já preciso tirar isso da minha frase. Preciso falar uma coisa para você. Olha, a Kátia sabe do que eu gosto. Eu tenho intimidade com ela. Ela sabe como eu passo como passo as minhas roupas. Sabe como eu sapato. Nessas coisas que lhe cabe, né? Que ela faz por mim. Ela sabe da comida que eu gosto. Ela sabe do alimento que eu gosto. Ela sabe o horário que eu chego, o horário que eu tenho fome. Ela sabe de tudo isso. Por que ela sabe disso? Porque ela é minha noiva. Eu sei o que ela gosta. Eu sei no tempo que ela gosta. Eu sei as coisas fazer. Como eu gosto de agradar ela e meus filhos, eu estou o tempo todo fazendo coisas que eles gostam. A não ser quando eu sou eu mesmo, que eu sou chato. Mas o tempo todo eu quero agradá-los. Eu vou no mercado, eu paro lá.
Eu não quero criar Cristo no seu casamento, não. Estou falando de mim, porque é a minha linguagem de amor. Eu vou lá, eu vou comprar alguma coisa. A Cátia gosta de bombom. O Gabriel gosta de gelinho. A Larissa gosta de bala. Aí passa. Eu nem lembro de mim muitas vezes. Mas o que faz eu saber que eles gostam disso? Intimidade. Eu tenho intimidade. Eu converso. Ela conversa. Nós trocamos ideias. E nós crescemos a cada dia. Mas sabe, nós fizemos uma campanha de 21 dias de jejum e oração. E nós vimos nesses 21 dias no livrinho lá, o jejum e a oração bíblica. Tiveram pessoas que não quiseram, não participaram do jejum e da oração. E talvez você fique, nossa, eu não vou falar para o pastor que eu não fiz, porque ele vai ficar bravo. Filho, não é para mim, é para Deus. É para Deus que você orou. Ou foi para Deus que você leu o livrinho ou não leu. Foi para Deus que você orou ou não. Foi para Deus que você jejuou ou não. Não foi para o pastor Tiago. Fazer birra comigo não adianta. Eu sou tão despercebido com essas coisas que eu não sei quem está fazendo, quem não está fazendo. A não ser os que falam. Mas só falar uma coisa para você. Você acha que Deus espere que você ore ou não? Sim. Você acha que Deus espera que você jejue ou não? Sim. Você espera que que você esteja diante de Deus todos os dias? Obviamente que sim. Ele é um pai. Qual pai não gosta de estar junto com seus filhos todos os dias? Se pudesse, meu pai fala, quando nós vamos lá para Mauá, ele quer reunir todos os filhos. Nunca dá. Poucas vezes dá. Porque depois que cresce, né? Mas eu estou lá, quando ele quer fazer isso. A minha parte estou fazendo. Então, o pai quer colocar na mesa todo mundo. Ele quer estar lá diante deles. Por quê? Porque ele tem prazer. Por que Deus nos criou para comunhão? Porque ele tem prazer em ver em comunhão. Ele tem prazer de ver você aqui em comunhão com seus irmãos, em comunhão com ele. Então não é algo para mim, não é algo para o seu líder de célula, não é algo para o irmão que está ao seu lado. O que Deus ele quer, o relacionamento que ele quer ter, a experiência que ele quer ter com você, ele quer ter com você. Com você. É isso que ele espera de você, meu amigo e minha amiga. E de mim que estou falando aqui, porque Deus está falando comigo. Sabe? Você quer viver um mover de Deus? Você quer ser personagem do mover de Deus? Que eu não vou pregar sobre isso. Você tem que se posicionar diante de Deus. Você tem que se posicionar diante de Deus. Não tem como ser passivo. Não tem como. Se você não, por exemplo, você sabe que muitas coisas na nossa vida são prioridade. É questão de prioridade. Não, pastor, eu não pude vir porque... Não, é prioridade. Se você quisesse, você vinha. Entendeu? Não, pastor, eu não pude fazer. Não, é prioridade. Se você quisesse, você fazia. Quando você quer alguma coisa, você não faz? Faz. A prioridade é tudo. Se você não colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, Ele vai ser o quê? Segundo, terceiro, quarto, quinto. Mas o que Deus espera de nós? O primeiro lugar. Deus espera de nós o primeiro lugar. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor quer que nós façamos coisas. Não, filho, não quero nada. Eu quero que você se entregue para Deus e tente entender o que Ele tem para você. Porque não adianta você ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, fazer o CME, o CTL, o CBP, CNH, qualquer coisa que for aí. Se você não tiver uma atitude, isso não serve de nada, de bulunfas. Não adianta você fazer uma faculdade e você não exercer. Não adianta você se preparar e você não fazer. Tem que ter atitude. Tem que ter atitude, irmãos. Se nós não tivermos atitude, vou falar algo para você. Nós vamos ficar aqui e seremos religiosos como qualquer outra religião. Domingo é o dia de ir para a igreja. Brasília às 18 horas. Aí chega às 6h10, mas tudo bem. Alguns trabalham, não tem jeito, né? Alguns não tem como. Mas aí vou lá no domingo. E por que eu vou cantar? Porque se eu não levantar a mão, a Lu vai ficar lá enchendo meu saco. Levanta a mão, fecha os olhos. Ou o pastor vai pregar depois sobre isso, né? Então vou lá. Ou então eu vou por quê? Porque a música daqui é muito boa, muito animada. Né? Ou porque a palavra é boa. Não sei se é boa, mas talvez a palavra seja boa.
Mas é só por isso que você está aqui. Se você está aqui só por isso, você está aqui enganado. Nós não estamos aqui para cumprir, sabe, não estamos aqui para cumprir regras, né? Para cumprir um protocolo. Agora é a hora do louvor, depois do louvor vai vir a oferta, depois da oferta vem os avisos, depois dos avisos vem a palavra, depois da palavra nós vamos embora porque o pastor vai dar a bênção, eu vou comer uma coxinha e vou embora. Isso é protocolo. Você tem protocolos com seu pai? Hã? Olá, pai, tudo bem com o senhor? Tudo jóia. Próximo ponto. Bênção. Deus te abençoe, meu filho. Estou muito feliz de estar na sua casa. Obrigado. Posso me sentar? Pode. Depois de me sentar, pai, o senhor tem que me oferecer água. Você quer água? Quero. Nós não estamos aqui para viver protocolos. Irmãos, isso aí você faz numa ONG, isso aí faz num trabalho, no mundo secular, isso aí você faz em qualquer lugar. Hoje tem filosofias para você ser uma pessoa melhor, muito melhor do que isso que nós vemos aqui. Estou falando de protocolar, muito melhor do que uma ordem de culto, muito melhor. Mas sabe, eu tenho que começar a mudar minha mentalidade. Para que eu vou na igreja? Para encontrar a Deus. Eu vou lá porque os meus irmãos estão lá e nós vamos juntos adorar a Deus. Por que eu vou louvar e adorar o Senhor? Porque o Senhor busca eu adoro em espírito e verdade. Eu vou dar o meu melhor para Ele. Eu vou cantar, eu vou orar, eu vou buscar. Por quê? Porque eu tenho sede e fome da presença de Deus. Eu quero estar com Deus. Eu quero experimentar tudo que Deus tem para mim. A Bíblia diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então eu vou me entregar à sua vontade. Por que eu vou lá ouvir aquele rapazinho lá, falando lá 40 minutos, 1 hora, para que eu vou ouvir isso? Não, eu vou ouvir, porque Deus escolheu ele para estar ali falando, então Deus está falando através dele, eu quero ouvir o que ele vai falar comigo, eu quero ouvir o que Deus tem para mim hoje, eu preciso de uma palavra de Deus na minha vida, porque eu sou dependente de Deus, e sem Deus eu não vivo, sabe? Não é fazer a mesma coisa com um objetivo diferente? Com um posicionamento diferente? Por que eu faço célula? Eu faço célula porque a célula tem que fazer assim. Você faz assim, depois assado, assim, assado. Não, filho. Eu estou lá na célula. Por que eu estou na célula? Porque Deus me colocou aqui para ser uma ferramenta. Mas eu não sou o líder, não importa. Você está lá, você faz parte. A Bíblia fala que nós somos o corpo. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo, meu amigo. Você faz parte. Você é a parte fundamental. Não, mas hoje eu não vou na igreja não, eu estou cansado. Vou falar uma coisa para você, com todo amor e carinho. Estou muito cansado. Mas agora eu vou falar uma opinião minha, que você pode aceitar ou não. A maior vergonha de alguém no domingo, 18 horas, é falar que está cansado para ir na igreja. Alguém concorda? Mas pastor, eu trabalhei o dia inteiro. Filho, eu já tive momentos de trabalhar, virar a noite inteira filmando, né, Kátia? Chegar lá, ir para a igreja, sem dormir, ficar acordado lá. Só que sabe o que eu fazia? Eu não aguentava nem ficar de pé, Robson. Eu sentava e ficava louvando lá sentado, porque eu não aguentava, mas eu estava lá. Quantas vezes eu não virei a noite embalado? Nenhuma, porque eu nunca fiz isso, mas e você? Quantas vezes você não virou a noite embalado? Sem dinheiro deu um jeito para sair. Sem dinheiro comprou alguma coisa. Eu estou falando de um outro nível, irmãos. Às vezes nós estamos sem dinheiro, vai lá e compra coisa. Mas quando chega diante de Deus, eu estou sem dinheiro, não posso ofertar. Sabe, eu creio que Deus está requerendo algo novo de nós, irmãos. Algo novo. Porque ser uma igreja de 200 pessoas, ou ser uma igreja de 1000, ou como diz o Anatólio, nessa igreja dessa cidade é para ter 20 mil membros, amém. Ou uma igreja de 20 mil, com 20 mil pessoas, que cumprem um papel protocolar, que vem porque tem que vir, ou porque o pastor nesse dia deu uma palavra que agora eu tenho que ir. Eu não quero isso, eu volto para Mauá. Não, sério mesmo.
Ou eu volto para Mauá. Se eu edificar uma igreja assim, que o Senhor me leve daqui embora. Porque eu não quero isso para mim. Eu não nasci para isso. Eu não sei você, se você nasceu para isso, irmãos, então segue, porque você tem que viver para aquilo que você nasceu, mas eu não nasci para isso. Eu nasci para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu nasci para mim ser servo. Eu nasci para, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu nasci para ser um pastor guia suas ovelhas. É por isso que eu estou falando isso, que Deus colocou no meu coração e não tem nada a ver com a minha palavra. Mas se for para mim ficar assim, eu prefiro ir embora. Eu compartilho da crise, né, Cátia? Nós estávamos falando sobre isso. Será que nós temos vendido nosso ministério? Será que nós temos feito corpo mole? Qual que é a motivação de nós estarmos aqui? O homem vê o exterior. O homem vê o exterior. Então eu olho para vocês, vocês são pessoas bonitas. São pessoas alegres. São mesmo, irmãos. A nossa igreja é muito bonita. Está gravando, eu não vou falar de Mauá, mas Franca tem gente bonita. Franca tem gente muito bonita. São muito bonitos. Pessoas agradáveis. Pessoas que, irmãos, abriram as suas portas para mim entrar, minha esposa, minha família. Pessoas que têm o prazer de honrar. Pessoas que depois de serem ajudados, agradecem. E quanta gente nós temos aqui que não agradece. E vai de carona, já faz 15 anos no carro do irmão. Não ajuda nem com 5 reais. Mas olha, mas entende o que eu estou querendo chegar. Apaga essa parte. Apaga essa parte. Entende o que eu estou querendo chegar, irmãos? Nós precisamos ir além. Precisamos ir além. Eu quero chamar a Gabi para tocar aqui para mim. Precisamos ir além. Mas ir além como? Filho, você sabe, para com isso. Você sabe. Você sabe o que você precisa se posicionar diferente de Deus. O que você precisa se posicionar? Eu preciso orar mais. Preciso ser crente. Preciso dar um bom testemunho. Preciso fazer as coisas de Deus com amor. Estou falando para você, estou falando para mim. Sabe? Tudo é em vão se você não colocar amor, se não colocar paixão. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar.